Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final, uma parceria da Rede de Ensino LFG Luiz Flávio Gomes com a TV Justiça. O meu nome é Diego Pereira Machado, sou professor de Direito Internacional, Direito Comunitário e Direitos Humanos do LFG. E o tema do dia, hoje, é controle de constitucionalidade dos tratados internacionais. Tema muito pouco trabalhado pela doutrina. Alguns livros de controle de constitucionalidade sequer mencionam o tema. Alguns livros de direito, maioria dos livros e manuais de direito constitucional não mencionam o tema. Direito internacional é dificílimo de encontrar esse tipo de tema, mas fato é que controle de constitucionalidade dos tratados internacionais é importante para direito constitucional, para direito internacional e para direitos humanos. Espero que seja útil para você, embora um tema pobre doutrinariamente, pobre no sentido de não ser abordado, porque a riqueza de conteúdo é imensa. Embora isso seja fato incontestável, nós iremos, mesmo assim, tecer considerações importantes e pontuar os principais tópicos. Precisaríamos de 3 horas, no mínimo, ou 5 horas, para trabalhar um tema tão importante como esse. Mas acredito que no programa de hoje você vai sair enriquecido, ok? Forte abraço, não sai daí. Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos estudar um pouco de controle de constitucionalidade dos tratados internacionais ou convenções internacionais. Tudo bem? Tudo tranquilo? Para que nós possamos estudar esse importante tema, há que tecer algumas considerações iniciais, premissas fundamentais, para que possamos entender de forma plausível o controle de constitucionalidade dos tratados. Vejam bem, nós temos hoje um ordenamento jurídico aqui no Brasil, e sempre tivemos, mas o ordenamento jurídico atual brasileiro, a princípio, ao menos formalmente, ele deve ser um ordenamento organizado, já que é um ordenamento, por óbvio, leva à organização. Nós temos um ordenamento que é representado, materializado por meio de um sistema jurídico. Esse sistema jurídico pressupõe uma unidade. O nosso ordenamento jurídico, ele é representado por um sistema jurídico e integrado de normas. Já que nós temos um sistema, um ordenamento, ele tem que estar organizado, por ser ordenamento, pressupõe que esteja organizado. Mas fato é que esse ordenamento, ele leva a crer que nós temos uma unidade normativa. Ou seja, ele deve existir em um ambiente harmonioso. Já que nós temos um ordenamento jurídico que deve estar e ser harmonioso, as normas, elas devem conviver em harmonia. Uma deve ser compatível com a outra. As normas inferiores devem ser compatíveis com as normas superiores. Nós temos aqui a figura de um ordenamento harmonioso. Deve imperar a harmonia, a unidade, a compatibilidade entre as diferentes fontes do nosso ordenamento jurídico. Se eu falo em ordenamento, eu penso logo em sistema. Se eu falo em sistema, eu penso logo em organização. E se eu falo em organização, logo eu penso em unidade. Se eu falo em unidade, logo eu penso em harmonia. As normas constitucionais e infraconstitucionais, elas devem coabitar o território brasileiro, o ordenamento brasileiro, de forma pacífica, harmoniosa, compatível. Contudo, há momentos em que essa harmonia ela é abalada, ela é desrespeitada. Para manter ou para restaurar a harmonia do ordenamento jurídico brasileiro, nós temos alguns mecanismos. Veja bem, esse ordenamento uno, organizado, que leva a crer que nós temos uma unidade, as normas, as fontes, elas devem coabitar o nosso território,
de forma harmoniosa, compatível. Há momentos, infelizmente no Brasil, esses momentos não são mais a exceção, quase que a regra, né? Há momentos em que nós não temos harmonia. O sistema balança. Nós temos contradições, nós temos incompatibilidades. Mas, para tanto, o poder constituinte originário, o poder constituinte que criou a nossa Constituição Federal, a Assembleia Nacional, de outubro de 1988, bem como as constituições anteriores, por óbvio, mas eu já estou focando diretamente a de 1988, a de 24, a de 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e de 1988, todas elas, elas previam mecanismos para a manutenção da harmonia do nosso ordenamento jurídico. A de 1988 talvez seja mais eficiente, por ser a mais recente, mais moderna, a democrática, ou seja, a que marcou o período de redemocratização desse país, estabelecendo uma jurisdição una, dando muita força ao Supremo Tribunal Federal. Pois bem, a Constituição Federal, por meio do poder constituinte originário, estabeleceu mecanismos para a manutenção da harmonia do ordenamento jurídico brasileiro. Quando há incompatibilidades, desarmonia entre normas, principalmente entre normas inferiores e a Constituição Federal, quando há uma incompatibilidade vertical entre normas inferiores e a Constituição Federal, nós temos que harmonizar isso, nós temos que solucionar esse momento de desarmonia, às vezes de caos, e nós temos mecanismos para tanto. Hoje, um dos principais, talvez o principal mecanismo para a manutenção desta harmonia, para a correção desse momento de conturbação, é o controle de constitucionalidade. É o controle de constitucionalidade que possibilita nós harmonizarmos uma situação desarmoniosa. É esse importantíssimo mecanismo e sistema que é o controle de constitucionalidade. Contudo, para que nós tenhamos um controle de constitucionalidade no Brasil, para que eu possa falar em controle de constitucionalidade, há que se reconhecer no nosso ordenamento dois requisitos básicos, dois pressupostos básicos. Quando eu falo em controle de constitucionalidade, eu tenho que reconhecer dois institutos, dois requisitos, dois pressupostos básicos. Primeiro, o princípio ou dogma da supremacia da Constituição. Isso me remete a um modelo, a um pensamento kelseniano de Hans Kelsen, aquela pirâmide normativa desenhada por Hans Kelsen na teoria pura do direito. Para eu falar em controle de constitucionalidade, eu tenho que colocar a Constituição Federal no ápice. Eu tenho que colocar a Constituição Federal em uma situação de superioridade. Ela é a norma suprema. Se eu reconheço a supremacia constitucional, eu posso falar em controle de constitucionalidade em um Estado. A Constituição está lá em cima. E essa supremacia constitucional, ela exige dos órgãos públicos, do poder público, atitudes omissivas e comissivas. Como assim? A supremacia obriga e vincula todas as esferas do poder público no sentido de coagi-lo, no sentido de obrigá-lo a se omitir ou a agir. Como assim? O poder público deve tomar todas as medidas para respeitar a Constituição. E deve se omitir, deve evitar, não pode praticar atos inconstitucionais. Por isso que a supremacia constitucional, reconhecida de forma escancarada e expressa aqui no Brasil, ela incute na atuação do poder público um facere e um non facere, ou seja, uma ação e uma omissão. Ação no sentido de garantir a normalidade constitucional e respeitar a Constituição. E omissão no sentido de evitar e impedir e não atuar de forma inconstitucional. Além dessa supremacia constitucional, que hoje está sendo muito abalada, diga-se de passagem.
Hoje a supremacia constitucional está sendo muito criticada e alguns doutrinadores não vêm reconhecendo modernamente a supremacia ou vêm diminuindo a supremacia da Constituição por causa do direito internacional dos direitos humanos. E tem mais. Nós temos hoje doutrina no Brasil. O professor Luiz Flávio Gomes recentemente publicou um livro, Direito Supraconstitucional. Essa teoria do direito supraconstitucional acima da Constituição, ela não é aceita no Brasil, nem na jurisprudência, nem pela doutrina majoritária. Mas fato é que hoje a supremacia já vem sendo revista. Vem sendo. Ainda se adota de forma plena a supremacia constitucional, em que acima da Constituição não há fonte, não há norma, pelo menos no ordenamento jurídico brasileiro. Quem defende um direito supraconstitucional entende que o parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição Federal, o parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição Federal, que preceitua acerca do Tribunal Internacional, Tribunal Penal Internacional, estaria abrindo o nosso ordenamento para um direito supraconstitucional. Isso, querendo ou não, abala a supremacia da Constituição. Na Europa, alguns já estão colocando os tratados internacionais de direitos humanos acima da Constituição. Mas, bem, isso é um debate para outro momento. Fato é que nós temos que aceitar essa supremacia da Constituição Federal. Até mesmo com base no princípio da força normativa da Constituição. Até mesmo com base no princípio da força normativa da Constituição, desenvolvido por Conrad Hess. Além de aceitar a supremacia da Constituição, eu tenho que aceitar um segundo instituto, pressuposto ou requisito para o controle de constitucionalidade, que é a rigidez constitucional. Quando eu falo em controle de constitucionalidade em um Estado, naquele Estado tem controle de constitucionalidade. Opa lá, então vamos ver se tem esses dois pressupostos para eu falar em controle de constitucionalidade. Supremacia da Constituição e rigidez constitucional. A rigidez constitucional, ela é marcada pela maior dificuldade de se reformar a Constituição Federal em comparação com um processo legislativo constitucional normal, comum, das leis ordinárias e complementares. A rigidez constitucional marca a Constituição Federal, ou caracteriza a Constituição Federal, no sentido de dificultar a sua reforma. O seu procedimento de reforma é muito mais árduo, burocrático, demorado e difícil do que em comparação ao procedimento tradicional de reforma da Constituição Federal. Além da supremacia e da rigidez, nós temos que entender que são dois institutos que se complementam e eles é que possibilitam a existência de um controle de constitucionalidade. Meus amigos, hoje, no Brasil, a jurisdição constitucional vem ganhando cada vez mais força. A jurisdição constitucional, desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal e pelos demais tribunais, bem como juízes de primeira instância, essa jurisdição constitucional vem ganhando cada vez mais força, principalmente em razão da omissão legislativa e do poder executivo, o que vem despertando o famoso ativismo judicial. Hoje nós vivemos um momento de ativismo judicial, que de acordo com professores como o grande professor Luiz Roberto Barroso, esse ativismo judicial ele tem que ser usado com temperamentos, somente quando necessário de forma excepcional. Mas no Brasil esse ativismo judicial tem se tornado quase que regra, porque a jurisdição constitucional vem crescendo cada vez mais, legislativo e executivo se omitem, a jurisdição constitucional ganha espaço. E não só no Supremo Tribunal Federal. Os demais tribunais e os juízes desenvolvem também uma jurisdição constitucional, por causa do modelo de controle de constitucionalidade adotado aqui no Brasil. Apenas para lembrar e enriquecer o nosso programa, como é que se classifica hoje a jurisdição constitucional? Como é que se classifica hoje a jurisdição constitucional? A jurisdição constitucional, em sentido amplo, ela pode ser classificada em jurisdição constitucional das liberdades, jurisdição das liberdades, jurisdição constitucional das liberdades,
que tem a ver com os remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção. Temos aqui a jurisdição constitucional das liberdades e a jurisdição constitucional difusa. Além da jurisdição constitucional das liberdades, que é materializada pelos rights constitucionais, pelos remédios constitucionais, pelas ações constitucionais, nós temos também a jurisdição constitucional difusa, que é desenvolvida nos casos concretos por juízes e tribunais. Além da jurisdição constitucional das liberdades e a difusa, por óbvio, você já deve saber qual a terceira classificação, a terceira forma e espécie de jurisdição constitucional, é a jurisdição constitucional abstrata, ou da ação direta. A jurisdição constitucional abstrata ou da ação direta, hoje ela é desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal. Cabe a ele o controle de constitucionalidade abstrato. Ok? Tudo bem? Esse é um sentido amplo do controle da jurisdição constitucional. Se eu levar em consideração uma jurisdição constitucional em sentido estrito, a doutrina diz que jurisdição constitucional em sentido estrito é apenas o controle concentrado desenvolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Como é que eu posso classificar o controle de constitucionalidade aqui no Brasil? O Brasil tem um controle de constitucionalidade misto, eclético. O Brasil tem um controle de constitucionalidade misto, eclético. Foi fortemente influenciado pelo controle de constitucionalidade norte-americano e pelo controle de constitucionalidade europeu, principalmente da Áustria, fortemente influenciado por Hans Kelsen. Então nós temos hoje um controle de constitucionalidade no Brasil eclético, misto, influenciado pela Europa e influenciado pelo ordenamento norte-americano. Não é à toa que nós falamos hoje em controle de constitucionalidade concentrado e controle de constitucionalidade difuso. Jurisdição constitucional difusa e jurisdição constitucional concentrada. Quando nós falamos em controle de constitucionalidade, nós temos que classificá-lo para situarmos o nosso tema. E nós temos diferentes critérios para classificar o controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade classificado de acordo com a natureza do órgão. Primeiro critério, classificação do controle de constitucionalidade de acordo com a natureza do órgão. Pode ser um controle político ou jurídico, ou judicial, né? Político ou judicial. Classificação do controle de constitucionalidade de acordo com a natureza do órgão. Político ou judicial. Controle de constitucionalidade de acordo com o momento. Classificação do controle de constitucionalidade de acordo com o momento em que ele é feito. Aí o controle de constitucionalidade pode ser preventivo ou repressivo. Preventivo ou repressivo. Controle de constitucionalidade de acordo com o órgão judicial. Vejam esse terceiro critério. Classificação do controle de constitucionalidade de acordo com o órgão judicial. Ele pode ser difuso ou concentrado. Ele pode ser difuso ou concentrado. Vejam que eu estou estabelecendo critérios e classificando o controle de constitucionalidade. Em relação ao momento, em relação ao órgão judicial e em relação ao modo. Último critério de classificação. Classificação do controle de constitucionalidade em relação ao modo. O modo, o meio como ele pode ser feito, perpetrado, colocado em prática. Neste caso, o controle de constitucionalidade ele pode ser incidental ou abstrato, também denominado como ação direta. Então ele pode ser, de acordo com esse último critério, incidental ou abstrato, também denominado como o critério da ação direta, a classificação da ação direta. Meus amigos, levando em conta todas essas considerações, é óbvio que os tratados internacionais incorporados
ao ordenamento jurídico brasileiro devem guardar compatibilidade com a Constituição Federal. Devem ter uma compatibilidade vertical. Os tratados que ingressam no ordenamento jurídico brasileiro, como as leis em sentido amplo, devem ser constitucionais com o objetivo de garantir a unidade, a harmonia do sistema. Sendo assim, o controle de constitucionalidade dos tratados, que se dá incidentalmente, que se dá também abstratamente. Esse controle de constitucionalidade, ele não só é possível, como também ele deve ocorrer, com o objetivo de garantir a normalidade constitucional. E vejam bem, o Poder Judiciário, quando controla a constitucionalidade de um tratado internacional, ele está fiscalizando a política externa brasileira. Olha que interessante isso. O estudante, o acadêmico, o candidato, como que o Poder Judiciário fiscaliza a política externa brasileira? Aqui está um exemplo. Quando há o controle de constitucionalidade dos tratados internacionais que ingressam no ordenamento jurídico brasileiro, o Poder Judiciário, querendo ou não, está fiscalizando a política externa brasileira. A doutrina mais específica, técnica, uma doutrina bem direcionada, que defende o seguinte, que no controle de constitucionalidade, lá no STF, em sede de controle de constitucionalidade por meio da ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, no controle de constitucionalidade abstrato, a doutrina que defende o seguinte, quando se estiver discutindo a constitucionalidade de um tratado internacional, deveria o ministro das Relações Exteriores atuar sempre como amicus curiae, como amigo da corte, porque é ele que tem o conhecimento daquele tratado. É ele que conduz, junto com o presidente da República, a política externa brasileira. E como o judiciário, quando faz controle de constitucionalidade dos tratados, interfere na política externa brasileira, deveria, então, o ministro das Relações Exteriores atuar nestes processos com o amicus curiae, como um amigo da corte. O tratado internacional, quando declarado inconstitucional, ele desobriga internamente, ou seja, ele é inconstitucional. Ele tem a pecha da invalidade. Ele é inconstitucional, ele afronta a Constituição Federal. Caso em uma ação direta de inconstitucionalidade seja declarado inconstitucional, esse tratado internacional, ele desvincula apenas em âmbito interno. Internamente, ele não precisa e não vai ser mais aplicado. Contudo, externamente, essa declaração de inconstitucionalidade não produz efeito em relação a outros estados. Claro que não. Os outros estados não têm influência e participação no nosso controle de constitucionalidade. Aí é que entra o Instituto da Denúncia. A denúncia é um instituto por meio do qual nós nos desobrigamos de um tratado. Por meio da denúncia, a gente denunciando um tratado, a gente não vai mais cumprir ele. Aí é que entra a importância da denúncia. Se o tratado internacional ele é declarado inconstitucional por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade só lá no STF, internamente ele não vai obrigar mais. Contudo, externamente, para que ele produza efeitos perante os demais estados, ele precisa ser denunciado. Claro que no controle incidental, se um tratado internacional é declarado inconstitucional durante um processo como questão prejudicial, não há como ocorrer a denúncia por causa dessa declaração incidental do controle de constitucionalidade dos tratados, o que é possível. Mas não haverá denúncia nesse caso porque ela é uma questão prejudicial em um processo específico. Quando eu falo em inconstitucionalidade dos tratados, nós podemos encontrar e isso é da doutrina de direito internacional, nós podemos encontrar uma inconstitucionalidade extrínseca. O tratado internacional, ele pode ter uma inconstitucionalidade extrínseca. É quando a inconstitucionalidade é uma inconstitucionalidade formal ou procedimental. Vou dar um exemplo. O presidente da República ratifica um tratado sem passar pelo Congresso Nacional. Lembrem, a celebração de tratados internacionais aqui no Brasil
é um ato subjetivamente complexo. Como assim um ato subjetivamente complexo? Envolve o executivo e o legislativo. Para que o presidente da República ratifique um tratado internacional, tem que antes esse tratado ser aprovado pelo Congresso Nacional. Primeiro pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado Federal. Destacando, já aproveito o ensejo. Tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, esse tratado vai passar pelas comissões de Constituição e Justiça, que já efetuarão um controle de constitucionalidade preventivo. Já efetuarão um controle de constitucionalidade preventivo. Ok? Pois bem, para que o presidente da República ratifique, tem que antes ser aprovado pelo Congresso. Primeiro a Câmara dos Deputados, depois o Senado Federal. Se o presidente da República ratifica sem a anuência do Congresso Nacional, nós temos uma inconstitucionalidade extrínseca, formal, relacionada ao procedimento. Junto com a inconstitucionalidade extrínseca dos tratados, nós temos a inconstitucionalidade intrínseca. A inconstitucionalidade intrínseca já é de natureza material. É quando viola e afronta um aspecto ou norma material da Constituição Federal, um direito fundamental. Uma norma elencada, um direito elencado dentro do rol de cláusulas pétreas. É quando a violação é de natureza material. Ok? Tudo bem? Não esqueçam que o controle de constitucionalidade dos tratados internacionais, como eu acabei de explicar, vou reiterar, ele pode ser preventivo ou repressivo. Classifiquei isso no comecinho do programa. Só que para eu determinar se o controle de constitucionalidade dos tratados internacionais é preventivo ou repressivo, eu tenho que lembrar do processo de celebração desses tratados. Um tratado internacional, para ser aplicado aqui no ordenamento jurídico brasileiro, ele tem que passar por 4 fases. 4 fases solenes. Que fases são essas? Negociação preliminar e assinatura. Negociação preliminar e assinatura pelo Poder Executivo. Referendo do Congresso Nacional. Referendo do Congresso Nacional. Ratificação do Presidente da República. Ratificação do Presidente da República. E última fase, decreto do Presidente da República, decreto que promulga e publica o tratado. Essa questão é muito polêmica. Muitos doutrinadores dizem que basta a ratificação, essa 4ª fase é desnecessária. Ou seja, o tratado obrigaria, principalmente os tratados de direitos humanos, a partir da ratificação. Obrigaria fora e dentro do nosso território. Contudo, infelizmente, ainda prepondera na jurisprudência e na doutrina, a doutrina até nem tanto, mas na jurisprudência ainda, que nós precisamos dessas 4 fases. Tem que ter a última, que é o decreto de promulgação e publicação. Sendo assim, o tratado seria obrigatório a partir da publicação, a partir dessa 4ª fase, a partir desse decreto. Sendo assim, meus amigos, o controle de constitucionalidade anterior a esse decreto que promulga e publica, o controle de constitucionalidade anterior a esse decreto que promulga e publica, ele é preventivo. Porque a partir da publicação que começa a vigência interna, que o tratado é obrigatório, ainda é esse entendimento majoritário, que eu critico e muito, mas ainda o STF exige esse decreto, essa 4ª e última fase de promulgação e publicação. Publicou é a vigência interna, ele é obrigatório. Se o controle de constitucionalidade é feito antes desse decreto, nas 3 primeiras fases, nós temos um controle preventivo. Se é feito depois desse decreto para frente, aí nós temos um controle de constitucionalidade repressivo. E é esse decreto aqui, ó, que é a 4ª fase, que promulga e publica, que é objeto e muito do controle de constitucionalidade repressivo, controle de constitucionalidade abstrato lá no STF. Esse decreto, dessa 4ª e última fase do presidente que promulga e publica, ele é considerado um decreto autônomo, passível de ação direta de inconstitucionalidade. Então nós temos um controle preventivo e um controle repressivo. Meus caros, de acordo
com o Supremo Tribunal Federal, para a gente finalizar essa parte do controle de constitucionalidade dos tratados, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, um tratado, hoje no Brasil, principalmente o Tratado de Direitos Humanos, que é o que mais interessa nesse ponto. Agora eu vou falar do controle de constitucionalidade dos tratados de direitos humanos. Um tratado de direitos humanos que foi aprovado com os requisitos das emendas constitucionais, do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, ele é equivalente às emendas constitucionais. Esse Tratado de Direitos Humanos, que foi aprovado com os requisitos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, que é equivalente às emendas constitucionais, ele ingressa no bloco de constitucionalidade e serve como parâmetro de controle de constitucionalidade. Porque esse tratado, equivalente às emendas constitucionais, ele ingressa no ordenamento material e formalmente constitucional. Ele ingressa em nosso ordenamento material e formalmente constitucional. Ok? Os demais tratados de direitos humanos que não foram aprovados com os requisitos das emendas constitucionais têm o caráter supralegal, acima da lei e abaixo da Constituição Federal. Esses tratados supralegais, de acordo com várias decisões do STF, que começou com o recurso extraordinário 466-343, recurso extraordinário 466-343, esses tratados supralegais também podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Eles devem ser compatíveis com a Constituição Federal. Atenção, então, quando o tema é controle de constitucionalidade e tratados sobre direitos humanos. Iremos agora para o segundo bloco, iremos ainda enriquecer ainda mais, porque novas coisas nós precisamos debater por causa do tempo. No segundo bloco, iremos tecer comentários sobre temas novos, ok? Não sai daí. Abraço. Meus amigos, daremos início agora ao segundo bloco do programa de hoje. Iremos responder algumas questões feitas por acadêmicos. Não esqueça que você também pode participar. E-mail, provafinal@exapar.com. Primeira pergunta na tela, vamos lá. Como é o controle de constitucionalidade no Brasil? Meu caro, é uma pergunta extremamente ampla. O controle de constitucionalidade no Brasil, ele é extremamente complexo, híbrido, eclético, misto. Pode ser preventivo, pode ser repressivo, pode ser incidental, pode ser em sede de ação direta de inconstitucionalidade, por omissão ou por ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Como eu falei, também pode ser feito incidentalmente, como questão prejudicial de qualquer processo judicial. Em síntese, o nosso controle de constitucionalidade ele é muito eclético, misto. Ele sofreu influência do controle difuso e do controle concentrado dos Estados Unidos e da Europa. O sistema de controle de constitucionalidade no Brasil, ele é muito eclético e misto. Eu gostaria apenas de destacar o seguinte. Em alguns países da Europa, existe um tribunal constitucional. Esse tribunal, essa corte constitucional, ela é separada do poder judiciário e ela existe em alguns países europeus para exatamente fazer um controle de constitucionalidade, sendo que somente ela, esse tribunal ou corte constitucional, é que pode emitir uma decisão sobre controle de constitucionalidade. Os demais órgãos do judiciário, em um sistema como este, em que tem um tribunal constitucional separado do Poder Judiciário, os demais órgãos, eles suscitam um incidente de inconstitucionalidade que será remetido a esse tribunal ou corte constitucional, separada do Poder Judiciário, para se manifestar sobre a constitucionalidade de uma lei ou de um ato. É assim que funciona em muitos estados europeus. Existe um tribunal, uma corte constitucional separada do Poder Judiciário, que controla a constitucionalidade naquele estado, naquele país, e concentra esse controle de constitucionalidade. E essa figura do tribunal ou corte constitucional, muito comum na Europa, influenciou o Brasil. Só que influenciou a ponto
de fixar essa competência dentro do Supremo Tribunal Federal. Essa competência abstrata de controle de constitucionalidade, feita pelo Supremo Tribunal Federal, foi influência dos tribunais constitucionais na Europa. Só que aqui o Brasil não tomou a medida, não adotou a estratégia de separar, de criar uma corte constitucional autônoma, separada do Poder Judiciário. Não, aqui o Supremo Tribunal Federal, que faz as vezes dessa corte constitucional, é a cúpula, é o órgão mais importante do Poder Judiciário brasileiro, ok? Isso que eu narrei demonstra e comprova que o nosso sistema é misto, eclético, misturou normas dos norte-americanos, preceitos norte-americanos de controle de constitucionalidade e preceitos europeus, ok? Vamos a mais uma pergunta. A constitucionalidade dos tratados pode ser debatida durante o processo? Minha cara, o controle de constitucionalidade dos tratados, sim, pode ser feito durante o processo, que é o controle incidental que eu acabei de falar. Ele pode, sim, ser uma questão prejudicial em um processo judicial que vincule somente as partes. É um controle incidental, muito pouco feito no Brasil. Por isso que se fala muito pouco em controle de constitucionalidade dos tratados internacionais. Mas é possível, sim, sem sombra de dúvidas. Vamos a mais uma pergunta. Quais os valores dos tratados de direitos humanos no ordenamento brasileiro? Minha cara, levando em consideração a doutrina e a jurisprudência, nós podemos colocar os tratados internacionais dentro de uma pirâmide, não só os tratados internacionais, os tratados como um todo, dentro de uma pirâmide ou de um prédio com 4 andares. Como assim? Os tratados de direitos humanos podem ter o caráter supraconstitucional, acima da Constituição. Entendimento do grande doutrinador Celso Albuquerque Melo. Ok? Contudo, essa doutrina ou teoria de que os tratados de direitos humanos têm caráter supraconstitucional não pegou ainda no Brasil, não é adotado. Os tratados de direitos humanos, eles podem ter o valor constitucional, está no nível da Constituição. Isso com base no parágrafo 2º do artigo 5º, isso é construção da doutrina, mas hoje nós colocamos aqui o parágrafo 3º do artigo 5º, que é quando o Tratado de Direitos Humanos é aprovado com os requisitos das emendas constitucionais, ele é material e formalmente constitucional. Ele está nesse segundo nível aqui, está junto com a Constituição Federal. Segundo ou primeiro, né? Se nós entendermos que a Constituição está no ápice, não tem nada sobre ele, fato é que esse tratado aprovado com os requisitos do parágrafo 3º do artigo 5º fica aqui no nível constitucional. Logo abaixo do nível constitucional, nós temos o caráter supralegal, defendido pelo ministro Gilmar Mendes no recurso extraordinário 466-343, que influenciou vários outros julgados do STF, STJ e demais tribunais. Aqui está o caráter supralegal, abaixo da Constituição e acima da legislação ordinária. Somente os tratados comuns hoje no Brasil têm paridade hierárquica com legislação ordinária. Somente os tratados comuns estão no mesmo nível, ou seja, tratados que não versam sobre direitos humanos, estão no mesmo nível de uma legislação ordinária. Ok? Tudo bem? Tratados comuns. Aqui eu tenho paridade hierárquica com a lei ordinária. Tratados de direitos humanos ou vai ser equivalente às emendas constitucionais, conforme o parágrafo 3º do artigo 5º, ou vai ter o caráter supralegal. É um desses dois níveis. Abaixo disso, não. Abaixo disso, não. Isso quer dizer que a legislação ordinária no Brasil hoje tem que ter uma dupla compatibilidade vertical. Sim, deve ser compatível com a Constituição e deve ser compatível com os tratados de direitos humanos, com os tratados que formam e que compõem o direito internacional dos direitos humanos. É uma dupla compatibilidade vertical. As leis ordinárias, as leis complementares, têm uma dupla compatibilidade vertical com os tratados e com a Constituição Federal. Ok? Mais uma pergunta. A aceitação dos tratados de direitos humanos equivalente às emendas é uma faculdade? E de quem? Meu amigo, essa pergunta é extremamente pertinente e interessante.
De acordo com o parágrafo 3º do artigo 5º, o parágrafo 3º do artigo 5º, ele foi inserido, a redação dele foi inserida, foi dada pela emenda constitucional 45 de dezembro de 2004, que é a famosa emenda constitucional da reforma do judiciário. A redação do parágrafo 3º do artigo 5º, teoricamente, veio para ajudar, veio para sanar muitas dúvidas, para acabar esse debate sobre o valor dos tratados de direitos humanos. Contudo, a redação é lacônica, a redação não é boa e gerou mais dúvidas. Ela, em vez de trazer a solução, acabou gerando mais problemas. Mas o entendimento majoritário é que o Congresso Nacional, quando referendar um tratado de direitos humanos, quando aceitar um tratado de direitos humanos, e isso se dá por meio de decreto legislativo promulgado pelo presidente do Senado Federal, o Congresso Nacional. Primeiro se manifesta a Câmara, depois o Senado. Quando ele aprovar um tratado internacional de direitos humanos, equivalente às emendas constitucionais, com base no parágrafo 3º do artigo 5º, isso se dá por meio de decreto legislativo, ele vai aprovar e aceitar se quiser. Ou seja, o entendimento majoritário é que é uma faculdade do Congresso Nacional. Ok? Tranquilo? O professor Ingo Sarley, lá do Rio Grande do Sul, é um dos que se opõe a esse entendimento majoritário de que é facultativo. Ora, se está aí o parágrafo 3º do artigo 5º, se é faculdade, para que ele está aí então? Tem que ser obrigatório, todos os tratados de direitos humanos, mas esse entendimento ainda não é o majoritário, ainda não vem sendo aceito por todos ou a maioria dos doutrinadores. Tudo bem? Mais uma pergunta. O que é controle de convencionalidade? Meu amigo, extremamente interessante a sua pergunta, extremamente atual. Se nós analisamos a compatibilidade de uma lei com a Constituição, nós temos um controle de constitucionalidade. Se nós analisamos ou estamos verificando a compatibilidade de uma lei, de um ato normativo, com uma convenção, e hoje nós sabemos que as convenções de direitos humanos, os tratados de direitos humanos, ou têm nível supralegal ou nível constitucional. Fato é que estão acima da lei. Lei ordinária, lei complementar, atos do poder público. Se eu analiso essa lei com base na Constituição, estou fazendo um controle de constitucionalidade. Se eu comparo essa lei com uma convenção de direitos humanos ou um tratado de direitos humanos, pode ser supralegal ou até mesmo a nível constitucional, eu estou fazendo um controle de convencionalidade. E se é aprovado com os requisitos das emendas constitucionais, eu também estou fazendo um controle de constitucionalidade. Fato é, o que eu quero especificar é que esse controle de convencionalidade é analisar, ver a compatibilidade de uma lei infraconstitucional, de uma lei ordinária, por exemplo, com uma convenção de direitos humanos. Se essa lei contrariar uma convenção de direitos humanos, um tratado, e aqui eu estou fazendo um controle de convencionalidade, se contrariar um tratado de direitos humanos supralegal, essa lei vai ser ilegal. Repetindo, se essa lei contrariar um tratado de direitos humanos supralegal, eu vou ter um controle de convencionalidade, que vai gerar a ilegalidade daquela lei, porque afronta um tratado supralegal. Agora, se essa lei contraria um tratado equivalente às emendas constitucionais, um tratado de direitos humanos equivalente às emendas constitucionais, é formal e materialmente constitucional, eu estou fazendo um controle de convencionalidade. Só que se essa lei contraria um tratado de direitos humanos equivalente às emendas constitucionais, aqui eu vou ter o resultado dessa incompatibilidade, desse controle de convencionalidade, não vai ser a ilegalidade, mas sim a inconstitucionalidade. Eis aí o que se estuda hoje, controle de convencionalidade. Tudo bem? Vamos à terceira e última parte do programa, que é o X da questão. Estamos quase finalizando. Eu agradeço pela presença de vocês e vamos finalizar e finalizar bem. Forte abraço! Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos responder duas questões muito tranquilas e rápidas sobre controle de constitucionalidade.
Vem na tela comigo, vamos lá. Primeira questão. A Constituição da República é rígida porque A. Contém cláusulas pétreas. B. A elaboração de emendas à Constituição envolve procedimentos e requisitos específicos que tornam a modificação do texto constitucional mais difícil que a alteração da legislação ordinária ou complementar. C. É necessária a maioria qualificada para realizar a alteração do texto constitucional. E D. D de Diego. O exercício do poder constituinte decorrente restou limitado ao período de revisão constitucional. Meus amigos, esta ficou fácil. Vou direto ao X da questão com base na nossa introdução. É a letra B. O X da questão é a letra B. B de bola. A Constituição da República é rígida porque B. A elaboração de emendas à Constituição envolve procedimentos e requisitos específicos que tornam a modificação do texto constitucional mais difícil que a alteração da legislação ordinária ou complementar. O X da questão é a letra B. Vem aqui comigo, olha só. Meus caros, seguinte, o que é muito interessante disso é que uma parcela da doutrina do direito constitucional classifica a Constituição Federal Brasileira não como rígida, mas sim como superrígida. E essa classificação como superrígida leva em consideração o núcleo duro da Constituição. O que é isso? As cláusulas pétreas. Embora a rigidez constitucional se justifique pelo procedimento mais difícil, mais árduo para alterar a Constituição, é por isso que ela é rígida. Fato é que uma parcela da doutrina classifica a Constituição como superrígida, levando em conta as cláusulas pétreas. Tudo bem? Vamos resolver agora a segunda questão. No que se refere ao sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, assinale a opção incorreta. A. Admite-se o ajuizamento de reclamação para garantir a autenticidade de decisão do STF, proferida em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. B. É legitimado para propor ação direta de inconstitucionalidade o presidente da OAB. C. Admite-se o uso do mandado de segurança por parlamentar para garantir o processo legislativo em curso no Congresso Nacional, para que o processo legislativo, em curso no Congresso Nacional seja conduzido sem vícios de forma. D. É cabível ação direta de inconstitucionalidade para impugnar o decreto que incorpora o Tratado Internacional no direito brasileiro. Essa letra D eu já respondi, ela está correta. Contudo, a questão pergunta qual a alternativa incorreta. Por expressa disposição constitucional, a alternativa incorreta, o X da questão, é a letra B. Está incorreto, o X da questão é B. É legitimado para propor ação direta de inconstitucionalidade o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, não o presidente da OAB. X da questão é a letra B. Meus caros, foi mais uma vez um grande privilégio, um grande prazer. Espero que vocês possam conduzir os estudos de vocês ao sucesso. Espero também estar aqui ao lado de vocês para ajudá-los sempre. E não esqueçam de mandar e-mails. O meu Twitter é Diego P. Machado e o Facebook também é Diego P. Machado. O meu e-mail é diegopm_brasil@yahoo.com. Mande dúvidas, sugestões, vamos conversar. Eu estarei sempre à disposição para ajudá-lo em todos os temas ao meu alcance de direito internacional, direitos humanos e direito comunitário. Forte abraço e até a próxima.